Irmãos, nós estamos na segunda semana do tempo do Advento e o evangelho que a igreja nos propõe hoje, no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, versículos 16 a 19, Jesus nos apresenta duas realidades que aparentemente são contraditórias, mas na verdade não são. Jesus diz: veio João, ou seja, João Batista, que nem come e nem bebe. João era um cara que fazia muitos jejuns, que comia mel, se alimentava de gafanhotos. E dizem, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Veja, irmãos, essas duas pessoas aparentemente distintas, que têm o seu estilo de vida apresentado no Evangelho distintos, não são excludentes. Não é porque um faz isso que é bom, o outro tem que ser ruim. Não, irmãos. Os dois extremos podem sim ser coisas boas. E para exemplificar isso para vocês, tomemos o exemplo, por exemplo, do padroeiro das missões, São Francisco Xavier, e da padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Vejam, ambos são padroeiros das missões. Porém, São Francisco Xavier, ele cruzou o oceano, foi para o outro lado do mundo, evangelizou a Índia, a Malásia, o Japão, ia evangelizar a China, levando o evangelho, tirando as pessoas da ignorância. Ou seja, um apostolado, um discípulo missionário. Por outro lado, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é considerada padroeira das missões sem sair do seu Carmelo, Carmelo de Lisieux, rezando, orando pela conversão dos pecadores. Vejam, irmãos, aparentemente são dois extremos, mas eles não são excludentes. Ambos são grandes santos da Igreja Católica. Outro exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, lento na cólera, mas que quando entrou no templo de Jerusalém e viu aqueles vendilhões, ele pegou o chicote e estralou o chicote, expulsando esses vendilhões do templo. Qual forma de Jesus agir é a melhor forma? Dependeu do contexto. Jesus não deixa de ser Deus, não deixa de amar a humanidade, não deixa de nos amar porque deixou de ser manso de coração naquele momento. Não, a forma de amar encontrada por Jesus foi estralar o chicote para dar um chacoalhão mesmo naquelas pessoas, para que elas parassem de usar o templo como um meio de enriquecerem, de fazerem apenas comércio, porque lá era um lugar de oração. A casa de Deus é um templo de oração. Duas maneiras distintas de expressar o amor de Deus. Por exemplo, outro exemplo ainda mais próximo da gente. Quando uma pessoa opta pelo celibato, não vai ter mais relações sexuais o resto da sua vida. Ela pode se tornar um grande santo através deste caminho. Mas uma pessoa que opta pelo sacramento do matrimônio, que se casa, ela é chamada a ter muitos filhos, a ter muitas relações, a proliferar. E não é porque o celibatário pode se tornar santo que aquele que opta pelo sacramento do matrimônio, aberto à vida e tem muitos filhos, não pode alcançar essa santidade. Sim, ambos são extremos e ambos podem sim alcançar a santidade. E o evangelho de hoje é a mesma coisa, irmãos. João Batista fazia jejuns, penitências, comia gafanhotos, comia mel. Jesus Cristo comia com seus discípulos e bebia com eles. Ambos são excludentes? São contraditórios? Não, irmãos. Duas realidades distintas que Deus utiliza para expressar o seu amor pela humanidade. Portanto, irmãos, aparentemente há uma contradição, mas não há. Confiemos na Santa Igreja que nos guia neste caminho. Os extremos
podem parecer contraditórios para a gente, mas nós não podemos ser essa geração cheia de mimimi, essa geração mimada que acha que um é o correto, então os outros estão incorretos. Não podemos achar que as formas diferentes de Deus manifestar o seu amor são excludentes. Não, irmãos. Deus tem muitas formas de manifestar o seu amor por nós. Amém.